Vamos lá, pessoal, para a nossa aula de filosofia de hoje. Nós continuaremos trabalhando o capítulo 1 do nosso livro didático, com o tema Filosofia, o que é isso? O nosso subtema de hoje é Filosofia e suas origens gregas, e nós trabalharemos da página 14 à página 17. Entre os séculos 9 e 8 a.C., os gregos se expandiram para além da Península Grega, estabelecendo colônias importantes como Éfeso, Mileto, Eleia e Agrigento. O que acontece? Os gregos por muito tempo viveram fechados na Península Ibérica, que é uma espécie de ponta de terra que sai do continente e entra para o mar, né? Nós vamos ver daqui a pouco no mapa. E a partir desse período, entre os séculos 9 e 8 a.C., eles passaram a ampliar os seus horizontes, a buscar encontrar-se com novos povos e criar novas colônias, novos locais com cidades gregas. Foi em algumas dessas cidades, localizadas nas bordas do mundo grego, que surgiram os primeiros filósofos, ou seja, é exatamente nessas colônias onde eles passam a interagir com outras pessoas e passam a ter, de certa forma, um conhecimento mais amplo, que surgem os primeiros pensadores da época. Vamos dar uma olhada onde seriam essas localizações das colônias e vamos conhecer, na sequência, alguns dos primeiros filósofos. Aqui vocês têm um mapa, né, da colônia. Olha aqui, ó, essa é a Península Grega, né? Observem que é uma faixa de terra que se estende para o mar. Uma coisa importante, a Grécia ela é formada por várias ilhas, isso aqui tudo são ilhas gregas, certo? E as colônias que se fala aqui no texto anterior são exatamente essas cidadezinhas aqui, ó, ao redor do Mar Negro, essas cidadezinhas aqui na encosta da Itália, né? Essas cidadezinhas aqui no início da África, enfim. E é importante observarmos que os gregos eles são formados por três nações distintas, que são os dórios, os jônios e os aqueus ou eólios. Esses três grupos étnicos que acabaram se fundindo num grupo só, que formaram os gregos. E a gente vai perceber por onde essas etnias se disseminaram a partir das cores, né? Nós temos aí o rosa para os dórios, o amarelo para os jônios e assim essa mais para o cinza é para os aqueus ou eólios. E aí nós vamos ver na sequência alguns filósofos que surgiram nessas colônias e que vão dar início aos primórdios da filosofia. Começando por Tales de Mileto, que nasce em 625, entre 625 e 556 a.C. Ele é considerado o primeiro filósofo. Ele nasceu na região da Jônia, onde hoje é a atual Turquia, e era apontado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Foi o primeiro a afirmar que há um princípio universal do qual todas as coisas derivam, e os gregos vão chamar esse princípio de arché, e que este princípio seria o elemento água. Ele teve vários seguidores numa escola chamada Escola Jônica, que nem sempre concordavam com a ideia do arché estar ligada ao elemento água. Né? Observem que ele já começa a sua teoria com uma ideia de que existe um princípio universal, né? Uma espécie de força, energia, que vai fazer com que dela surjam todas as coisas. E ele vai associar esse princípio ao elemento água, porque a água, para ele, era um instrumento que possibilitava a vida. Já um pouquinho depois, entre 570 a 497 a.C., nós vamos ver Pitágoras de Samos. Ele surge na colônia de Samos, né?
Ele foi o fundador de uma importante escola filosófica na Magna Grécia, com sede na cidade de Crotona. Ele foi um filósofo e matemático que atualmente ainda é muito conhecido por causa do Teorema de Pitágoras, que é um teorema matemático, né? No seu pensamento filosófico, ele defendia que o universo, que em grego se chamava cosmos, era regido por princípios matemáticos, sendo os números o fundamento de todas as coisas. Ou seja, se tudo era quantificado, então o número era o fundamento de todas as coisas para Pitágoras. Aí nós temos Filolau de Crotona, que nasce em 470 e vive até 385 a.C. Ele é um filósofo e astrônomo que pertenceu à escola de Pitágoras e defendia o número como o arqué da natureza, né? E também defendia uma estrita conduta para a boa vida, né? No campo da astronomia, ele foi um dos primeiros a defender que a Terra estava em movimento e que ela não era o centro do universo. Esse centro do universo ele era ocupado por um fogo central que estava sempre do lado oposto do planeta, portanto, ele não seria possível de ser visto pelos seres humanos. Observa que aqui ele não defende a ideia da Terra girando em torno de si mesma, mas a Terra girando em torno de uma força maior, né? E que não estava de todo errado, porque a Terra gira em torno de uma grande bola de fogo, que é o Sol, né? Heráclito de Éfeso, né? Ele nasce em 535 e vive até 475 a.C. Ele vem da colônia de Éfeso. Ele defendia que o princípio de todas as coisas não era o número, mas o fogo, né, que o autor anterior falava, que Filolau falava, né? Assim como percebemos nesse elemento incessantes movimentos e transformações, na natureza também tudo se movimenta e se transforma. E aí ele vai se basear na harmonia dos contrários, que é a questão do quente, do frio, do leve, pesado, do sólido, líquido, seco, úmido, organizado pelo logos, isso é, o princípio racional da inteligibilidade. Tudo se organiza e ordena para a composição do cosmos. Olha como o pensamento dele já é mais complexo. Ele observa que o fogo ele é uma base interessante para perceber como se organiza a natureza, porque o fogo transforma as coisas com as quais ele tem contato, né? E na natureza também tudo se transforma. E aí ele se pauta na harmonia dos contrários, que ele vai perceber que na natureza existe um certo equilíbrio entre quente e frio, leve e pesado, sólido e líquido, seco e úmido, né? Que é organizado por uma inteligência, né? Uma inteligência maior que ele vai chamar de logos, que é o princípio racional da inteligibilidade. E tudo isso se organiza e se ordena de forma harmoniosa para a composição do cosmos, que é a composição do mundo, né? E aí, a partir desses três filósofos, o pensamento grego, que surge na periferia da Grécia, ou seja, nas colônias, longe da sede da Grécia propriamente dita, da península grega propriamente dita, ele migra principalmente para a cidade-estado de Atenas, né, que é a cidade de Palas Atenas, deusa da sabedoria. Né, as pessoas que ali viviam buscavam exatamente ser grandes sábios, e é exatamente ali que a filosofia encontra um terreno fértil para o seu florescimento. Encontra pessoas interessadas em dar seguimento a essas ideias que migraram para lá a partir das colônias. A primeira palavra a surgir foi filósofo, que tem o significado de aquele que pratica determinado tipo de investigação teórica. E depois surge a palavra filosofia, que significa amor à filosofia. Isso no início da filosofia. Vamos pensar desta forma. Tá? Não vamos desconsiderar o conceito que nós já aprendemos na aula passada. Segundo a tradição, olha que interessante. O primeiro filósofo teria sido um homem grego humilde que se recusava a ser conhecido como sábio, preferindo se chamar de filósofo, ou seja, amigo da sabedoria. Por isso que a palavra filosofia tem o significado de amante do saber, né? Amigo da sabedoria. Porque o filósofo, segundo a tradição dos gregos,
foi um homem que muito sábio, mas se recusava a esse título. Ele acreditava que ele não detinha a sabedoria, ele era apenas alguém que dela se aproximava. E aí nós vamos perceber algumas características gregas que possibilitaram o surgimento da filosofia dentro da antiguidade, que é um período de muitos governos fechados, de muitos impérios, de um contexto mundial muito fechado, né, em que a questão das ideias era um tanto complicado de florescer. Mas por que na Grécia isso é diferente? Primeiro, a civilização grega construiu uma cultura pluralista, ou seja, embora os gregos tinham em comum a sua origem, que era as etnias jônio, eólios e dórios, que se juntaram todos num povo só, né? E fosse uma sociedade unida pelo mesmo idioma e pelo mesmo culto aos deuses, todos falavam grego e todos cultuavam os mesmos deuses, a sociedade grega ela recebia influência de várias culturas. Lembra que eu falei que eles migraram para as colônias, né, criaram as colônias, saíram do seu contexto de península? Ao sair, eles não se fecharam para o aprendizado. Pelo contrário, eles assimilaram o conhecimento e os saberes dos povos com os quais eles tinham contato. Uma segunda característica importantíssima para o surgimento da filosofia dentro da sociedade grega é que a sociedade grega nunca foi centralizada. Ela era organizada em cidades-estados, cada uma com seu próprio governo e suas próprias leis. Vocês vão recordar que lá no mapa tem várias ilhazinhas, né? Depois vocês podem voltar para dar uma olhada. E todas essas ilhazinhas eram cidades-estados, ou seja, pequenas cidades com governo próprio, leis próprias, ordens próprias, né? Vai chegar para nós principalmente as cidades de Atenas e Esparta. E a gente vai perceber, conhecendo a história de cada uma, que elas são completamente diferentes uma da outra. Uma é mais bélica, mais guerreira, a outra é mais voltada para os estudos, né? Uma cultua um determinado deus, a outra cultua outro, mas respeitam os deuses de forma geral, né? Enfim, todas as cidades tinham essa organização. E enquanto os outros povos da mesma época formavam impérios centralizados, né? Povos como os romanos, como outros povos mais que ali existiam, egípcios, etc. E esses povos, exatamente pelo medo de seus líderes perderem o poder, faziam com que o poder se tornasse bastante centralizado, né? O saber, a questão da leitura, dos estudos, era muito fechado a um grupo restrito, né? O saber era muito restrito à elite, né? Toda a forma de conhecimento era toda fechada dentro de um grupo específico, né? Na Grécia, não. Na Grécia, pelo contrário, não tinha governos, mas não se tinha um governo tão fechado e se estimulava a discussão sobre os problemas da cidade. Não se esperava que um rei saísse lá do seu palácio e resolvesse o seu problema, ou não se iria lá no palácio para resolver o problema de determinada cidade. Pelo contrário, a Grécia, a própria cultura, estimulava que as pessoas resolvessem seus próprios problemas, sentassem, discutissem e resolvessem. E aí isso leva a uma terceira característica grega muito interessante, que é o gosto pelo debate e pela disputa, né? A gente vai perceber isso principalmente entre os heróis da mitologia, as disputas esportivas, os Jogos Olímpicos realizados anualmente. Todos os heróis, eles sempre têm uma trajetória de guerra, uma disputa com Deus, ou uma disputa com outro herói, ou com monstros, né? Mas sempre vai se ter esse pensamento na mitologia grega, né? E essa ideia, essa questão da disputa, ela também aparece, né, no campo das ideias, né? O campo das ideias, a disputa de ideias é um traço comum, né, do espírito competitivo grego. Era muito comum na Grécia, por exemplo, os debates em praça pública. As pessoas se reunirem exatamente para discutir ideias, né, e dar suas opiniões e fazer debates muito similares aos debates que a gente vê hoje em dia, por exemplo, em espaços de política, né, no caso daqueles debates eleitorais e etc.
Por fim, chegamos à conclusão nesse texto que a filosofia nada mais é do que o resultado, portanto, da confluência e da interação de diferentes povos e culturas que encontram na polis ateniense o terreno propício para o seu desenvolvimento intelectual. Ou seja, a filosofia nada mais é do que a reunião de várias ideias que chegam num espaço como Atenas, que é uma cidade que considera essa questão do debate, né, que faz dessa ideia do debate uma das suas características. Então, ao se encontrar neste terreno, a filosofia encontra ali um espaço para que ela possa se desenvolver e que ela possa, de fato, se tornar um conhecimento mais apurado, certo?